Muitas das vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer para nossa vida mudar. Muitas das vezes a gente fica esperando Deus ele mandar um milagre extraordinário, uma provisão extraordinária, que algo aconteça, sabe? A gente fica esperando isso, não só de Deus, mas eu acho que da situação mesmo. Você fala, pô, a situação que eu tô hoje, só um milagre. Por diversas vezes eu acho que você já pensou isso também. Velho, o que eu tô passando hoje, só um milagre mesmo. Mas a gente precisa entender que enquanto o extraordinário não chega, enquanto o milagre de Deus não chega, a gente não pode ficar parado com o caos fora da gente, assim, o caos acontecendo e a gente só esperando algo extraordinário acontecer para mudar a nossa vida. Porque Deus, antes de fazer o extraordinário, Ele já está fazendo no ordinário na nossa vida. Teve uma vez que a gente recebeu uma palavra que desmontou a gente, assim, que bugou a nossa mente, que era, o pastor tinha falado que o que iria mudar a sua vida não estava fora. Deus já tinha colocado dentro de você. Deus já tinha colocado em você, já tinha colocado no processo que você tá. E aí a gente ficou assim, pô, então tudo que eu esperei, não vai acontecer isso, vai chegar aquela proposta, nossa, a gente vai ganhar na loteria, vai fazer tal coisa. A gente fica esperando algo extraordinário acontecer para mudar a nossa vida. Mas a gente precisa entender isso, que antes do extraordinário acontecer, Deus já está fazendo no ordinário. Ele já está fazendo no nosso dia a dia, e no nosso dia a dia a gente não pode ficar parado esperando algo extraordinário acontecer. A gente precisa executar aquilo que está na nossa mão, que Deus tem colocado no nosso coração e se mover, sabe? Bom dia, meu amigo. Tá bom? Beleza. Café. Não espere o extraordinário acontecer para que você se mova, ou para que você execute um projeto, para que você se mova de acordo com o seu sonho, para que você se mova de acordo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. A gente não tem que esperar o extraordinário acontecer para que essas coisas aconteçam. A gente precisa se mover e aí o extraordinário de Deus vai nos encontrar. Deus ele vai agir ao nosso favor, sim, ele vai fazer. Mas a gente também não pode, como a palavra que a gente ouviu ontem, a gente não pode ser só um vaso de enfeite. A gente precisa ser um vaso de serviço. Um vaso de serviço, ele presta também para ser um vaso de enfeite. Mas um vaso de enfeite, ele não presta para ser um vaso de serviço. Você não pode pegar um vaso que é só de enfeite ali para trabalhar, para colocar litros de água nele. Ele vai quebrar, porque ele é frágil. Ele é só para estar ali de enfeite. E a gente é a mesma coisa. Se a gente tá só para enfeite, a gente não faz nada útil no nosso dia a dia, quando precisar do trabalho, a gente não vai aguentar, entendeu? Então a gente precisa estar em constante movimento, trabalhando e fazendo as coisas que Deus colocou no nosso coração, porque quando for o momento de enfeite, pra gente só ficar esperando, pra gente só ficar aguardando a provisão de Deus, pra que a gente esteja pronto, sabe?
Nicoló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas. O primeiro, que obediência parcial ainda é desobediência. Deus, ele dá uma instrução clara, que ele diz: fujam e não olhem para trás. Que está escrito no Gênesis 19, no 17, que o anjo fala: fuja por amor à vida e não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum da planície. E aí, a mulher de Ló desobedece. Ou melhor, a mulher de Ló, ela obedece até certo ponto. Sim. Porque ela sai da cidade que o anjo está pedindo para sair. Mas ao olhar para trás, foi um ato de desobediência. Então, desobedecer a Deus parcialmente não é obedecer, é desobedecer. E a lição que a gente aprende com isso aqui é que não basta começar obedecendo, é preciso permanecer fiel até o fim, mesmo que o caminho pareça difícil. Quando Deus te chama para um novo tempo, você tem que romper com todas as coisas que Deus mandar você romper. Você precisa romper de verdade com aquilo que é velho. Apegos ao passado podem paralisar você espiritualmente. O fato da gente não conseguir avançar é porque a gente ainda está olhando para os cenários do passado. Igual o que a gente comentou hoje, que muitas das vezes a gente está esperando um bom cenário para a gente começar. Um bom cenário para a gente até mesmo obedecer aquilo que Deus já depositou dentro de nós. Mas, pelo fato da gente ainda estar apegado ao passado, olhando para os cenários do passado, para as oportunidades que a gente teve no passado, a gente fica com foco lá, ao invés de ficar com foco para aquilo que é adiante, para aquilo que precisamos avançar. E aí a gente não faz, a gente paralisa. Ou a gente apenas olha para lá e não consegue seguir adiante, não consegue avançar. E isso também é desobediência. E isso é desobediência. Porque, por exemplo, Deus, ele pede para você romper com algumas coisas. Você está entrando numa nova estação, Deus fala para você romper. Ele fala assim, deixa para trás agora isso. Você deixa para trás. Você entra na nova estação, é o tempo de processo, é o tempo de deserto. Só que Deus falou para você assim, para de olhar para trás, para que você possa romper com o novo. 17. Quando Deus está fazendo algo novo, não é hora de hesitar. A lição disso é que, em alguns momentos, a urgência da obediência determina o livramento. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse dia. Tudo que você precisa, você já tem as ferramentas certas para você começar. O problema é que a gente espera um milagre acontecer, a gente espera um cenário mais bonito, a gente espera uma situação mais bonita, uma situação diferente da que a gente está vivendo hoje para que a gente possa começar. Mas na verdade a gente só precisa dar o primeiro passo, iniciar, começar do zero, no lugar que você está. E é a partir daí que Deus começa a te levantar, é a partir daí que Deus começa a te posicionar. E é nas coisas mais pequenas que Deus começa a fazer com que isso que para você, diante dos teus olhos é pequeno, comece a florescer, comece a germinar, comece a crescer até que vire algo grande. A gente só precisa começar. Essa é a palavra. Comece, independente do cenário que você está hoje. Tem dias que parecem comuns demais. Dias que não tem grandes notícias, nem grandes conquistas, mas são nesses dias que Deus mais trabalha. Porque o verdadeiro milagre nem sempre faz barulho. Às vezes ele só precisa de silêncio, de uma tarde simples, de um café quente, de uma conversa leve, para alinhar o que precisa ser alinhado, para curar o que ninguém viu. E para transformar aquilo que a gente achava que nunca mudaria. Não despreze o ordinário. É nele que o extraordinário começa a crescer. Foi num dia comum que tudo começou a mudar.